Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cargo de cadete, na disciplina de Noções de Administração Pública. Nesta aula o foco é entender, com visão de prova e de prática profissional, os pontos constitucionais e legais que estruturam a administração pública, os direitos fundamentais e políticos, a segurança pública, as regras sobre militares estaduais, além da Lei de Acesso à Informação e sua regulamentação no Estado de São Paulo. Quando o edital cobra Constituição Federal, ele não quer que você decore artigo por artigo. Ele quer que você compreenda os núcleos, quais são os direitos e garantias mais diretamente relacionados ao exercício do poder público, como funciona a organização do Estado e o que a Constituição define como administração pública e segurança pública. Para a carreira policial, isso é ainda mais importante porque a atuação cotidiana envolve limites, deveres, legalidade, controle e proteção de direitos. Começando pelos direitos e garantias fundamentais, o eixo é o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui está a base do Estado de Direito. Ninguém está acima da lei, e o poder público só pode agir conforme a Constituição e as leis. Entre as ideias mais cobradas está o princípio da legalidade, que para o cidadão significa que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e para a administração significa atuação vinculada à lei, sem liberdade ampla como no setor privado. Também aparecem igualdade, liberdade, segurança e propriedade como valores centrais, mas sempre dentro do regime constitucional. Em prova, a banca costuma misturar direitos com situações. Por exemplo, inviolabilidade do domicílio não é absoluta. Há hipóteses constitucionais de ingresso, como flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia, por determinação judicial. Sigilo de correspondência e comunicações também tem proteção, mas há previsões legais e constitucionais para quebra em hipóteses específicas, como interceptação telefônica por ordem judicial para fins de investigação e instrução penal, com requisitos. A liberdade de expressão é assegurada, mas não autoriza anonimato e não elimina responsabilidades por abusos. O direito de reunião é garantido, desde que seja pacífico, sem armas e que não frustre outra reunião previamente marcada, com prévio aviso à autoridade competente. A liberdade de associação existe, mas associações com fins ilícitos não são protegidas e a dissolução compulsória exige decisão judicial. Outro núcleo que cai muito são as garantias processuais e penais, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência, inadmissibilidade de provas ilícitas, e a exigência de fundamentação e controle dos atos estatais. Para a atuação policial, isso se conecta diretamente à ideia de que a finalidade pública não justifica qualquer meio. O Estado tem poder, mas esse poder é limitado por regras e garantias. Ainda no mesmo capítulo, aparecem os remédios constitucionais, que são instrumentos de proteção de direitos. Habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder. Mandado de segurança protege direito líquido e certo, quando não houver habeas corpus ou habeas data, e pode ser individual ou coletivo, este por entidades legitimadas. Habeas data permite ao indivíduo conhecer e retificar informações sobre si em bancos de dados governamentais ou de caráter público. Mandado de injunção existe quando a falta de norma regulamentadora impede o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Ação popular permite ao cidadão questionar ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Em prova, é comum perguntar em qual instrumento usar em cada situação e qual direito é protegido. Agora, dentro dos direitos fundamentais, o edital também cobra direitos políticos. Aqui entra a cidadania em sentido formal, alistamento eleitoral, voto, elegibilidade e hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos. O sufrágio é universal, com voto direto e secreto, e o voto é obrigatório para certas faixas e facultativo para outras, conforme a Constituição. Também entram as condições de elegibilidade, como nacionalidade, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima para cada cargo. As inelegibilidades protegem a moralidade e a legitimidade do processo eleitoral,
e a Constituição trata ainda de regras específicas para militares candidatos, o que é muito relevante para concurso da área. A lógica é que o militar tem regime próprio. Dependendo do tempo de serviço, há consequências diferentes para ingresso na vida político-partidária, inclusive afastamento e passagem para a inatividade se for eleito, obedecendo às regras constitucionais. Passando para a organização do Estado, o ponto cobrado é a administração pública na Constituição Federal, especialmente as disposições gerais. O núcleo aqui são os princípios constitucionais expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade é agir conforme a lei. Impessoalidade é atuar sem favoritismo, com finalidade pública. E também se conecta à ideia de que atos são do órgão e do Estado, não do agente como promoção pessoal. Moralidade é agir com ética administrativa, boa-fé e lealdade institucional, não apenas cumprir formalidades. Publicidade é transparência como regra, permitindo controle social e institucional, com sigilo como exceção justificada. Eficiência é buscar melhor resultado com o uso adequado de recursos, sem desperdício e com qualidade. A Constituição também estabelece regras estruturantes para o serviço público. Investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso, salvo nomeações para cargos em comissão, destinados à direção, chefia e assessoramento. Há regras sobre acumulação de cargos, como a vedação geral e as exceções constitucionais em casos específicos, desde que haja compatibilidade de horários. Há teto remuneratório e regras de remuneração e subsídios, além de exigência de lei para a criação de cargos e fixação de remuneração. Em prova, a banca pode cobrar a lógica, concurso como regra, comissão como exceção, acumulação como exceção, e sempre com base legal. Outro ponto das disposições gerais é a responsabilização e o controle. A Constituição prevê controle interno e externo, e a administração está sujeita à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Isso conversa com integridade, combate a desvios e dever de prestar contas, especialmente importante em carreiras públicas. Dentro do capítulo da administração pública, o edital destaca também o regime dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aqui você precisa entender que policiais militares e bombeiros militares são militares estaduais, organizados com base na hierarquia e disciplina. Eles se vinculam aos estados, mas têm previsão constitucional própria, diferente dos servidores civis. Há regras específicas sobre direitos, deveres, limitações e regime jurídico. Um ponto recorrente é que militares têm restrições a certas formas de atuação coletiva, como sindicalização e greve, e também têm regras próprias de disciplina e de justiça militar em âmbito estadual, respeitando o desenho constitucional. Agora entramos no título sobre defesa do Estado e das instituições democráticas, com foco em segurança pública. O ponto central aqui é entender que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A Constituição lista os órgãos de segurança pública e define funções. A Polícia Militar tem como missão a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, enquanto a Polícia Civil exerce funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, com exceções. Também aparecem polícias federais e outras estruturas, e há previsão das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme a Constituição. Em prova, o mais comum é cobrarem a diferença entre polícia ostensiva e polícia judiciária, e a finalidade constitucional do sistema, além da ideia de que segurança pública não é só repressão, mas preservação da ordem e proteção da coletividade dentro da legalidade. Agora vamos para a Constituição do Estado de São Paulo, que complementa e detalha, no âmbito estadual, organização de poderes, administração, servidores e segurança pública, incluindo a Polícia Militar. Na parte da organização dos poderes, o que cai do Poder Executivo envolve o governador, suas atribuições e a estrutura administrativa de governo. Para fim de prova de administração pública, o essencial é compreender que o Poder Executivo Estadual dirige a administração do Estado, define políticas públicas e exerce comando superior das instituições estaduais dentro da Constituição. No tema segurança pública,
É especialmente relevante lembrar que a Polícia Militar é força auxiliar e reserva do Exército, mas integra a estrutura do Estado, com subordinação ao governador no âmbito estadual, conforme a Constituição Federal e as normas estaduais. No Poder Judiciário, a Constituição Paulista organiza a Justiça Estadual e traz a Justiça Militar do Estado como tema específico. A Justiça Militar Estadual julga os crimes militares definidos em lei e também ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme a Constituição Federal. Um ponto muito cobrado é a exceção. Crimes dolosos contra a vida de civil, quando cometidos por militar, são de competência do Tribunal do Júri na Justiça Comum, conforme o desenho constitucional. Em São Paulo, existe Tribunal de Justiça Militar, além de instâncias de primeiro grau, e a banca pode cobrar a função geral, assegurar julgamento especializado de matérias militares, preservando o devido processo e garantias, dentro das competências constitucionais. Na organização do Estado em São Paulo, a parte de administração pública repete e detalha princípios e regras. Aqui você reforça os princípios constitucionais que estruturam a atuação administrativa no Estado e a obrigação de agir com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros princípios que aparecem em interpretação e em normas infraconstitucionais, como razoabilidade, proporcionalidade, motivação e finalidade pública. Em questões, o examinador pode apresentar um caso de favorecimento pessoal, promoção de autoridade com dinheiro público, ou decisão sem fundamento, e pedir qual princípio foi violado. A Constituição Paulista também aborda servidores públicos do Estado, separando servidores civis e servidores militares. Para os civis, entram regras de ingresso por concurso, direitos, deveres, estabilidade conforme requisitos constitucionais, regimes de remuneração, vantagens e dever de observância ao interesse público. Mesmo que a prova não entre em detalhes de estatuto, ela costuma cobrar o núcleo. Servidor civil é regido por regras de administração pública geral. Militar estadual tem regime constitucional especial. Para servidores militares, a Constituição Estadual e o regime constitucional federal reforçam hierarquia e disciplina, o que impacta direitos e deveres. Em prova, isso aparece como a compreensão de que o regime militar impõe deveres específicos e limitações, e que a disciplina militar tem tratamento próprio, com controle judicial possível, mas respeitando as particularidades constitucionais, inclusive com justiça militar para matérias específicas. Na parte de segurança pública da Constituição Paulista, o que cai é a organização estadual do sistema. Há disposições gerais e, de modo específico, a disciplina da Polícia Militar. A banca pode cobrar missão institucional, princípios de atuação e vínculo com o Executivo Estadual, além de organização e responsabilidades. O ponto mais importante é conectar tudo. A Polícia Militar atua em segurança pública por determinação constitucional, mas sua atuação deve respeitar direitos fundamentais e a legalidade administrativa. É exatamente essa síntese que costuma aparecer em questões mais bem elaboradas. O candidato precisa reconhecer o dever de agir, ao mesmo tempo, os limites e garantias. Agora passamos para a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 12.527, de 2011. O núcleo dessa lei é simples e muito cobrado. A publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Isso muda a cultura administrativa porque a informação produzida ou custodiada pelo Estado pertence à sociedade, salvo hipóteses justificadas de restrição. A lei vale para a administração direta e indireta de todos os poderes e níveis federativos, e também alcança entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, no que se refere a esses recursos. A Lei de Acesso trabalha com duas grandes ideias: transparência ativa e transparência passiva. Transparência ativa é o que o órgão deve divulgar espontaneamente, sem ninguém pedir, como estrutura organizacional, competências, repasses, despesas, licitações, contratos, programas e ações, entre outros dados definidos em lei. Transparência passiva é o direito do cidadão de solicitar informação, por canais oficiais, e receber resposta em prazo, com possibilidade de recurso se houver negativa ou resposta incompleta. A lei define que qualquer pessoa pode pedir informação, sem necessidade de justificar o motivo do pedido. O órgão deve orientar, tramitar o pedido, responder
Se não tiver a informação, indicar quem a possui quando possível. A negativa precisa ser fundamentada. A lei também prevê prazos, possibilidade de prorrogação em hipóteses justificadas em instâncias recursais internas. Um ponto muito cobrado é a classificação de sigilo e seus prazos. Há graus de sigilo, com prazos máximos de restrição, e ao final do prazo a informação deve ser disponibilizada, salvo hipóteses legais de reclassificação quando admitidas. Outro ponto essencial é o tratamento de informações pessoais. Dados pessoais têm proteção, porque transparência não significa exposição indevida da vida privada. A lei busca equilibrar transparência e privacidade. Assim, informações pessoais podem ter acesso restrito para proteger intimidade, vida privada, honra e imagem, mas há hipóteses de acesso quando houver previsão legal, consentimento ou interesse público legítimo, conforme regras e princípios, sempre com cuidado para não transformar transparência em violação de direitos. A lei de acesso também prevê responsabilização do agente público e do órgão em caso de condutas como negar informação sem fundamento, atrasar deliberadamente, fornecer informação incorreta intencionalmente, destruir ou ocultar documentos. Isso conecta transparência com integridade e controle da administração. No Estado de São Paulo, o Decreto 68.155, de 2023, regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito estadual. Para prova, o que interessa é entender a finalidade do decreto, padronizar procedimentos, definir fluxos, atribuições, instâncias responsáveis e canais de atendimento ao cidadão, como o serviço de informação ao cidadão em meio físico e eletrônico, além de organizar o tratamento de recursos, prazos, classificação e desclassificação de informações. A regulamentação estadual costuma detalhar quem responde pelo monitoramento da política de acesso à informação, como os órgãos devem estruturar seus canais, quais são os deveres de divulgação ativa em portais, como se registra e se controla pedidos, como funcionam as instâncias recursais e quais são as orientações para tratamento de dados pessoais e informações sigilosas. Em prova, a banca pode cobrar a lógica do procedimento. Pedido deve ser registrado, encaminhado, respondido com clareza, e, se houver negativa, deve haver motivação e possibilidade de recurso. Também pode cobrar a ideia de que o Estado deve promover linguagem acessível, dados abertos quando possível, e transparência como instrumento de controle social. Fechando esta aula, guarde um resumo mental que ajuda muito na hora da questão. Direitos fundamentais estabelecem limites e garantias contra abusos e definem liberdades e proteções básicas. Direitos políticos estruturam participação e legitimidade democrática, inclusive com regras específicas para militares. A administração pública, na Constituição, é guiada por princípios e regras de ingresso, remuneração, controle e responsabilidade. Militares estaduais têm regime especial baseado em hierarquia e disciplina. Segurança pública é dever do Estado e se realiza por órgãos com competências definidas, e a Polícia Militar tem missão constitucional de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. A Constituição Paulista detalha a organização estadual, incluindo justiça militar e regras próprias para servidores civis e militares. A Lei de Acesso à Informação estabelece que transparência é regra, sigilo é exceção, e garante procedimentos de acesso, recursos e responsabilização, com regulamentação específica em São Paulo para padronizar e operacionalizar tudo isso.